Boa tarde, Dr. João Araújo Correia. Estamos em direto para as redes sociais da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Um dos assuntos que vai ser abordado hoje na Assembleia Geral é a questão da carência de camas nos hospitais, sobretudo na época de inverno. O que é que considera que deveria ser feito para colmatar esta situação? É evidente que as camas nunca são suficientes, nomeadamente porque nós sabemos que temos um sistema de saúde que está urgencializado e, portanto, de facto, nas épocas de inverno, e o inverno cada vez se prolonga mais, começa em dezembro e muitas vezes só acaba em maio, ao final de maio, realmente nunca há camas suficientes nos serviços de medicina e, portanto, os serviços de medicina têm que dar resposta de qualquer maneira, nomeadamente os internistas, não os serviços, que já não têm por onde alargar. O grande problema é que já normalmente têm taxas de ocupação próximas de 100%. Portanto, quando há um acréscimo de necessidade de internamento, imediatamente os doentes têm que ser postos em vários locais. Um deles começa por ser o próprio serviço, que vai aumentando um bocadinho, preenchendo todos os espaços, pequenos espaços ainda vagos, para que caibam mais umas camas. Exato. Depois acaba por serem os outros serviços, até mesmo as áreas cirúrgicas, em que realmente os internistas, os mesmos internistas, vão ter que ir ver esses doentes a outros serviços do hospital e, pior que tudo, começam a haver um acúmulo de doentes internados nos serviços de urgência. E, portanto, nós sabemos que esse problema existe há muito tempo, só que não tínhamos a noção verdadeira da sua dimensão. E, portanto, no dia 18 de fevereiro, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna resolveu fazer um inquérito a todos os serviços de medicina interna do país, com uma taxa de resposta que rondou os 78%, portanto, altamente significativa, e em que realmente nós constatamos, de facto, numericamente, sem qualquer dúvida, de que num universo de 4.866 camas correspondia a esses 78% de serviços respondedores. Exato. Estavam todas ocupadas, 100%, e que havia mais 2.142, se o número não me está a enganar, mas isto é, havia mais 44% de camas extra colocadas nos locais que há pouco disse. Ora bem, se eu disser que 840 e tal camas, quase 850 camas, são de doentes internados no serviço de urgência, portanto, que acabam por sobrecarregar as equipes de medicina interna que estão na urgência. Exato. Está a ver até que ponto é que, por exemplo, numa passagem de serviço, está posta em causa a segurança dos próprios doentes. Mais 1.000 e não sei quantos doentes, quase 1.200, estavam noutros serviços. Os outros serviços, a enfermagem é desses serviços, mas os internistas são os mesmos. São os mesmos que têm que deslocar do seu serviço para irem ver esses doentes. O que acontece é que realmente as pessoas, sendo as mesmas e não havendo qualquer meio que de repente se arranje e se possam colocar mais médicos, eu só vejo uma possibilidade, que era, por exemplo, à partida, estabelecer que naquele tempo havia um tempo médico acrescido, nomeadamente, por exemplo, com o pagamento de horas extraordinárias, de maneira a que as pessoas pudessem ver esses doentes, esse acréscimo de doentes, porque não é possível vê-los com os mesmos médicos, com as mesmas horas. Isso parece-me evidente. E, portanto, isso seria uma forma de minimizar. É evidente que nós temos que nos adaptar a que, à partida, nós temos que ter uma folga em termos de lotação de camas ocupadas normalmente dos doentes, que não pode ser de 98%, claro, que é o que é normal todo o ano. Isto é, está perfeitamente provado em todo o mundo que quando é ultrapassado os 90% de taxa de ocupação, qualquer acréscimo faz com que imediatamente haja uma quantidade de camas que se têm que colocar noutros locais e, portanto, como é evidente, nós precisamos de mais camas hospitalares
no tempo em que realmente estivemos apertados, houve realmente um decréscimo muito grande de camas hospitalares. Neste momento já temos mais camas em hospitais privados do que em hospitais públicos e realmente nós temos que chegar à conclusão de que temos que aumentar o número de camas hospitalares, mesmo que a hospitalização domiciliária, que é uma boa solução, Exato. mas é de uma pequena parte de doentes, dos doentes menos complexos, e às vezes dá a impressão de que o poder político considera que a hospitalização domiciliária é uma espécie de hospital que se abre sem custos e que à partida que vai resolver todos os problemas, e que não é assim. Claro, claro. Sr. Doutor, está a fazer agora um ano que tomou posse como Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Qual é o balanço que faz? Tenho um misto de agridoce das coisas. A primeira coisa é que julguei que realmente as coisas não dessem tanto trabalho como de facto dão, mas de facto acho que se tem conseguido fazer alguma coisa. Eu tinha feito 3 coisas que me pareciam absolutamente essenciais. Uma que era aumentar a relação com a medicina geral e familiar, que eu acho que é a maior pecha dos nossos sistemas de saúde. O internista como o paradigma do generalista de médico hospitalar, gestor do doente no hospital, tem que se dar com o gestor do doente no ambulatório. Enquanto não se estabelecer esta ligação, não é possível melhorar a saúde em Portugal. E isso deram-se alguns passos. O problema é que realmente não se deram todos aqueles que eu gostaria de já ter dado. Mas estas coisas têm o seu tempo, porque o tempo em que as 2 especialidades estiveram afastadas, em que os hospitais estiveram afastados dos centros de saúde, demora muito tempo a reconquistar esse caminho, mas já demos passos muito importantes. E, por exemplo, dava só um exemplo, quer dizer, é perfeitamente histórico, é uma coisa que passou um bocadinho à parte dos mídia, mas é histórico que 2 sociedades diferentes, de médicos diferentes, tivessem pedido uma audiência conjunta à Sra. Ministra da Saúde, que depois transferiu para a Secretária de Estado da Saúde, e, portanto, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna foram recebidos na mesma audiência para discutir a gestão do doente agudo. Exato. E foram desafiados pela Sra. Secretária de Estado da Saúde a fazerem um documento conjunto para a gestão do doente crónico. O papel ainda não está feito e o documento ainda não está feito e as medidas ainda não estão feitas. Mas que nos começaram a ouvir em conjunto, acho que já é um princípio. Exato. E, portanto, isso já me dá pelo menos dá-me ânimo para continuar nos próximos 2 anos que ainda tenho de mandato. A segunda coisa é realmente a questão da produção. E vamos ter um princípio, a produção da medicina interna. O que é que a medicina interna faz? Isto é, eu estou absolutamente convencido que as pessoas sabem ou vão começando a saber até que ponto é que realmente, porque nos veem na urgência e realmente somos uma face visível imediatamente na urgência, mas as pessoas não têm bem a noção de que, por exemplo, quando estamos a falar de pneumonias, 80% das pneumonias são tratadas nos serviços de medicina interna, que 90% dos lupus que têm necessidade de internamento vão para a medicina interna e estão nos serviços de medicina interna. A insuficiência cardíaca, 70% são tratados nos serviços de medicina interna. E, portanto, é preciso que as pessoas saibam de facto estes números, saibam o número de altas hospitalares que corresponde à medicina interna, para que primeiro sejamos reconhecidos pelo público, que acho que cada vez até já reconhece mais do que o poder político. Por exemplo, quando realmente nós estamos a falar, por exemplo, de guidelines, de normas terapêuticas, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma de que com estes números sejamos esquecidos. Claro. E que seja entregue a uma especialidade de órgão a feitura desses guidelines, quando nós vemos a maior parte de doentes destas patologias. E, portanto, amanhã, precisamente amanhã, é o primeiro grande estudo aprofundado sobre a produção da medicina interna. Vamos fazer isso. A terceira coisa que está quase feita, não é? Mas também demora, é realmente, para mim, a medicina cresce abissalmente e os internistas, eu costumo dizer
que não há nada que um internista não saiba alguma coisa. Mas os internistas não sabem tudo de todas as coisas. Claro. Dizer isso é uma fraqueza para os internistas. E, portanto, os internistas têm uma visão holística de verem o doente globalmente e são capazes de ser excelentes numa determinada área a que se dedicam particularmente. O que acontece é que, em algumas situações de conflito com algumas especialidades de órgão, essa subespecialização que as pessoas têm, muitas vezes com muitos anos de prática, altamente competentes, não são reconhecidos pelas suas próprias instituições. E, portanto, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, independentemente de ir pedindo à Ordem dos Médicos para reconheça essas competências, que são áreas específicas da medicina e até de outras especialidades, mas a Ordem dos Médicos responde muito lentamente e, enquanto não responde, cabe à Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e aos núcleos de estudo definir critérios claros, públicos, em que realmente diga aquela pessoa está certificada em determinada área porque fez esta formação, vê não sei quantos doentes, é uma pessoa altamente competente e, portanto, não pode ser afastada em momento nenhum porque apareceu lá, naquele hospital, naquela hora, um especialista qualquer de órgão e a pessoa seja arredada da sua prática clínica de 10 ou 20 anos. Isso nós não estamos e não vamos tolerar de maneira nenhuma. Portanto, estas 3 áreas, claro, acho que estão quase concluídas. Era aquelas, eu não dou muitos passos de uma vez e tinha definido estes 3 como os primeiros deste primeiro ano e estão próximos de se terem alguma concretização. A parte que eu não gosto é de ainda não estarem concretizados, porque eu gosto das coisas feitas, mas demoram um bocadinho mais. Exato. Ainda assim, o balanço que faz é positivo? O balanço que faço é muito positivo e de grande responsabilidade e, enfim, de alguma satisfação de sentir que consigo, talvez, trazer alguma coisa para a medicina interna como especialidade. Exato. Que outros desafios vai, depois de concluir estes, quais serão os próximos desafios? Os próximos desafios, depois de concluir este, que ainda demora um bom bocado, realmente nós temos que fazer com que a medicina interna vá crescendo em áreas novas que se estão a desenvolver. E, portanto, para mim, e às vezes não é muito fácil, por exemplo, é de facto, como lhe disse há pouco, uma bandeira política a hospitalização domiciliária e é uma boa solução, é uma área em que naturalmente a medicina interna está com uma apetência evidente, é uma hospitalização como outra qualquer, tem que ser feita pelos internistas e já está no terreno, mas há outras áreas que às vezes as pessoas percebem menos, mesmo porque há uma questão de financiamento, que os hospitais, em princípio, as coisas só nascem quando há um financiamento para elas. Exato. E, portanto, por exemplo, eu acho que era absolutamente essencial 2 áreas que eu acho que são fundamentais. Uma é a chamada cogestão do doente cirúrgico. A cogestão do doente cirúrgico, nomeadamente nos hospitais centrais, é absolutamente crucial para o bem-estar e para a eficiência do sistema. Aliás, nós temos um bom argumento, é que os hospitais privados sabem muito mais disto do que nós. E os hospitais privados não gostam de gastar dinheiro onde ele não tem retorno. E nos hospitais privados, neste momento, os internistas fazem do pré-cirúrgico até ao pós-cirúrgico e o cirurgião só vai operar. Porquê? Exato. Porque, de facto, quando o doente tem uma fratura de colo de fémur, não se deita só o colo de fémur na cama. O doente tem o corpo todo à volta. E é preciso que nós não sejamos chamados no sentido em que o doente já está mal, já não ir lá em edema agudo do pulmão. Quando isso acontece, já estamos a contribuir para o prejuízo, já estamos a tentar ver se melhorar as coisas. Se temos que evitar que ele chegue aí, para que ele possa sair, pelo menos, tão bem como entrou, não é? Apesar de, e com o fémur composto, claro, se possível, não é? E isso realmente é uma coisa que nós temos que fazer, nomeadamente nas áreas da ortopedia, de cirurgia vascular, em que estão lá tantos doentes com tantas patologias ao mesmo tempo, e na urologia. Ora bem, para isso é preciso que os hospitais tenham financiamento para isso. É preciso convencer as administrações que em determinadas situações, como por exemplo em Espanha isso já acontece, é
mais eficiente ter 2 médicos para o mesmo doente, isto é, ter o cirurgião que opera o doente e ter um médico que de facto que o consegue seguir e garantir que o doente não tem complicações e que tem uma demora média mais curta. Portanto, isso é uma coisa essencial. A outra coisa é a questão dos doentes crónicos complexos, que corresponde a cerca de 5% dos doentes crónicos. São doentes que têm mais do que 2 patologias e que são chamados high users do Sistema Nacional de Saúde. Esses 5%, no fundo, gastam a maior percentagem, a maior fatia. São aqueles que vão mais do que 5 vezes por ano ao serviço de urgência ou que são internados mais que 3 vezes por ano. Esses doentes são claramente hospitalares. Esses doentes têm que ter um gestor. Sim. O gestor tem que ser um internista. E tem que haver soluções eficientes e rápidas, para, por exemplo, com hospitais de dia abertos, de maneira que a descompensação não entre sempre pelo serviço de urgência, que é um funil que realmente dá a impressão que aqui não há ninguém que não tussa 2 vezes que não venha pelo serviço de urgência. E realmente nós temos que alterar esse paradigma. Portanto, a questão também do serviço de urgência, que realmente não se resolve aumentando o espaço físico, ou aumentando médicos, ou pondo lá mais dinheiro, resolve-se ou melhora-se se retirarem cerca de 40% da doença aguda não grave do serviço de urgência. Tem que sair lá. Sim. Para que a gente possa ver os doentes que merecem estar no hospital. Portanto, está a ver que tenho muita coisa para fazer. Tem muito trabalho pela frente, sim. Sim, doutor, em termos pessoais, como é que está a ser a experiência de presidir a sociedade? Sabe que, quer dizer, eu acho que está muito na voga o burnout. Sim. Eu, sinceramente, por exemplo, todos os dias, só para responder a mails, estou com 2 horas por dia, percebe? Quer dizer, e tenho atividade clínica exatamente como o que tinha. Portanto, eu estou cada vez mais convencido, porque eu ainda não estou em burnout, de que o que me salva é continuar muito entusiasmado. Eu, de facto, estou apaixonado por esta função. Acho que ainda posso dar qualquer coisa e por isso é que talvez ainda não tenha caído. Acredito nisso. Com certeza que terá muito para dar. Muito obrigada. Tá, muito Continuação obrigado. do bom congresso. Tá, muito obrigado.